E aí é que vem a minha motivação em pensar a documentação pedagógica como uma estratégia de fazer pensar, de fazer agir e de fazer narrar, no sentido da restituição da complexidade da experiência educativa das crianças. Volto à frase que o Malaguzzi vai dizer, então, que não se vê não existe, e aí chamar a atenção de que, obviamente, quando nós estamos falando de documentação pedagógica, eu não estou me referindo aos simples atos, o ato de comunicar, ao contrário, desde o meu ponto de vista, eu entendo a documentação pedagógica como uma estratégia antes de reflexão, de compreensão do contexto e de tomada de decisão sobre como agir, e também de comunicar sobre as experiências educativas das crianças, sobre os percursos de aprendizagem, sobre a ideia de docência que temos, sobre o projeto educativo que afirmamos, que defendemos. Então, a ideia de documentação pedagógica aqui que eu estou falando não é um produto, é antes uma estratégia educativa. A documentação pedagógica que eu estou me referindo, ela não é passado, ela é passado, presente e futuro. A ideia de documentação pedagógica que eu estou falando é memória, é transformação, é inovação, é criação de situações de aprendizagens, é restituição, é a possibilidade de construir narrativas novas para a educação. Então, é uma estratégia mais ampliada do que a redução da documentação pedagógica ao ato de documentar ou apenas ao produto documentado. Chama atenção, mas um ponto que a gente poderia chamar atenção como uma contribuição do Malaguzzi é a própria perspectiva da documentação pedagógica, que, na ocasião, surge como uma ideia para mostrar para aquela comunidade, na ocasião Vila Cella, no interior de Reggio Emília, a importância das escolas de educação infantil públicas, municipais, laicas, para aquelas crianças e para a produção de uma nova ideia de sociedade. O Malaguzzi, ele vai falar isso em diversas ocasiões, e ele vai se referir à ideia de que é importante conseguir mostrar, comunicar a complexidade do que se faz dentro da instituição, a complexidade do pensamento infantil, para que o governo, para que a sociedade entenda o investimento que ela precisa fazer ou que estava fazendo, né? Então, a ideia dele de documentação pedagógica surge neste cenário, e tem alguns projetos que foram marcos, né, dessa trajetória toda de visibilizar essa experiência das crianças. Um deles é o Diário de Laura, que eu devo ter aqui. Tenho, que bom. Não sei se vocês conhecem este livro, o Diário de Laura. Essa aqui é a versão americana que foi feita, que é quando eles começam o trabalho com 0 a 3 e vão querer, e os pais receosos se as crianças poderiam ou não ir para a escola tão jovens, tão pequenas. E eles se propõem a documentar o percurso das crianças nessa sua chegada, nesse acolhimento, e usar isso como uma forma tanto de compreensão do que é acolher as crianças bem pequenas, como para devolver as famílias e tranquilizá-las a respeito. E este livro, Diário de Laura, é quando, mais tarde, 20 anos depois, 30 anos depois, ou 20 anos, agora me deu um branco, eles recuperam esse material, convidam alguns especialistas para escrever e convidam a própria Laura para se olhar nesse diário. É muito bonito, assim, é uma experiência, são as experiências iniciais e talvez as mais genuínas da experiência malaguzziana, que mostra o verdadeiro sentido
da documentação pedagógica, que é fazer compreender o que nós estamos, nos visibilizar para que a gente compreenda o que nós estamos fazendo com as crianças, que é um nível fundamental da documentação pedagógica, e um segundo nível fundamental, que é o restituir, que é o devolver à criança, devolver à família, devolver à própria instituição, devolver à sociedade a complexidade, a grandeza do que a gente faz no trabalho com as crianças. Saiu recentemente, também vou aproveitar que está aqui em cima da mesa, essa obra traduzida para o espanhol, que é uma coletânea de textos pela editora Morata, que é uma editora de textos, é uma coletânea de textos do Malaguzzi, separado por épocas, originalmente do Malaguzzi, que era alguma coisa que a gente sentia falta, e que ele vai contando o percurso todo de reflexão e quais foram as demandas e por que dessas estratégias todas de trabalho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não pode entender a documentação pedagógica como adorno, como decoração. Documentação pedagógica é uma forma de, como o Jorge Forman costuma dizer, é uma forma da gente interrogar os discursos dominantes. E talvez um dos discursos dominantes desse tempo, ou já de algum tempo, tem a ver com slogans educativos, com uma ideia aplicacionista e simplista da ação pedagógica, como se a gente pudesse comprar uma estratégia de trabalho com as crianças, um projeto educativo, numa loja online, né? Entender o que mobilizou a construção de cada estratégia, das diferentes abordagens curriculares, nos faz também compreender a necessidade de criar. O elemento firme no que diz respeito à educação de crianças é que Malaguzzi vai afirmar que, por uma questão ideológica, nós não podemos conceber as crianças como um assunto privado, ou seja, o processo educativo nas creches e pré-escolas deve ser compartilhado para além das fronteiras da própria escola. As experiências que os meninos e meninas diariamente vivem no cotidiano escolar devem ganhar visibilidade para possibilitar uma demanda inerente à educação infantil. Qual é? Compreender essa etapa da vida como uma relação de trocas e complementaridades. Por isso é que o Malaguzzi vai destacar que é tão importante observar ou investigar sobre os processos de conhecimento das crianças, como posteriormente saber narrá-los. E narrar é um modo de gerar novos mundos possíveis, como afirma o Brunner. É uma alternativa para sair da simples e pura descrição e avançar rumo a uma meta-interpretação, a restituição. Narrar é um caminho para a construção de significados múltiplos. E a professora Júlia, num dos seus textos, recuperando um conterrâneo meu, Paulo Freire, vai destacar que a narrativa pode ser uma oportunidade para adultos e crianças criarem espaços de escuta mútua. E vai dizer, vou usar as palavras da professora Júlia, Paulo Freire fala sobre ajudar a criança a sair do silêncio e aventurar-se a narrar o mundo, tornando-se ativo nos processos de aprendizagem. E, portanto, Freire nos inspira a pôr em prática uma abordagem educativa que desafia os aprendizes a pensar, ouvir e falar ativamente, a comunicar para nomear o mundo, para lhe atribuir significado. E aí eu gosto dessa ideia que vale a pena a gente destacar. A documentação pedagógica nos convoca a saber ver, a saber observar, a saber registrar, mas também a saber interpretar para projetar a continuidade das investigações e dos trabalhos com as crianças, do trabalho educativo, mas também saber narrar. E aí, a respeito disso, o Brunner vai chamar a atenção de dois cenários. Um, o que ele chama de gramática do acontecimento, e o outro sobre as emoções do acontecimento. Então, a ideia da gramática do acontecimento seriam os elementos presentes na ação propriamente dita.
a intenção, o objetivo, a situação, a disponibilidade. O outro cenário, as emoções do acontecimento, diz respeito ao que emerge das experiências documentadas. Trata-se da possibilidade de dar visibilidade àquilo que é invisível. É o dito e o não dito, o que se sabe e o que não se sabe, o que se pensa e o que não se pensa sobre os acontecimentos. Há um filósofo contemporâneo espanhol, Fernando Bárcena, que ele vai, num dos livros, inclusive recuperando a Hannah Arendt, ele vai dizer da importância da narrativa para a nossa subjetivação. E vai dizer que nós precisamos que um outro nos narre para a gente existir. Narrar é uma possibilidade da gente construir de modo negociado, compartilhado, partilhado, um sentido pessoal e um sentido coletivo. No caso especificamente da documentação pedagógica, ao construir uma narrativa, um professor está ao mesmo tempo construindo uma memória sobre as crianças e também sobre a si próprio. E com isso cria relações com as famílias a partir de uma história que é partilhada e compartilhada de educação sobre crianças bem pequenas. Quando aprendemos a observar as crianças desde um lugar aberto ao emergente, disponível e interessado em acolher o seu universo, começamos a entender que o dia a dia de uma boa instituição se faz no respeito ao tempo das crianças, na aposta em suas brincadeiras, na atenção às teorias que as crianças criam sobre si e sobre o mundo que está à sua volta, e tudo isso não pode ficar escondido, tampouco esquecido. Precisa ser visto para existir, como já dizia Malaguzzi. Precisa que alguém conte para que se torne especial. E talvez aqui esteja o caminho para fazer uma pedagogia generosa para acolher as crianças que chegam para trazer vida nova. Eu acho que eu já falei o suficiente e eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Queria muito estar em Portugal com vocês, espero que no segundo eu esteja, vou me organizar para estar, porque o que vocês têm produzido em termos da reflexão sobre a pedagogia da educação infantil tem me ajudado há muito tempo, e por isso estar com vocês é sempre estar com amigos queridos. Desejo que o que eu falei possa ter contribuído com o percurso reflexivo que vocês vêm fazendo, e seguimos no debate. Um abraço.